Oi, gente! Bom, eu falei com vocês que eu ia fazer 2 vídeos a respeito das sementes. E eu acho que essa parte aqui vai ser a maior parte do vídeo. E hoje eu vim falar pra vocês a queda das sementes, os traidores de Rhaenyra Targaryen. Então, bora comentar um pouco a respeito sobre o desenvolvimento e o que aconteceu com cada uma dessas sementes do dragão que domou seus dragões. E bora aí se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. E lembrando a vocês que aqui no canal tá rolando vários vídeos sobre House of the Dragon, sobre o livro Sangue e Fogo, sobre os personagens da casa Targaryen e derivados. Então, assim, tem muito vídeo aqui pra vocês sobre essa galerinha. Então, bora se inscrever no canal aí, tá? Curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todos Patrick Rocha PR, e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Por favor, me ajuda aí a engajar esses vídeos, tá bom? Então, no mais é isso, gente. Bora falar um pouco sobre eles. Bom, no primeiro vídeo, eu falei sobre quem foram esses domadores, né? E quem eles domaram. Como foi esse processo de abertura para domar esses dragões. Agora eu vou falar pra vocês como foi a queda dessa galerinha, né? Como eu falei pra vocês no vídeo passado, tudo começou a desandar quando essas sementes foram separadas. Todos eles lutaram juntos lá em Guela, né? Foi onde o Jace acabou morrendo, infelizmente. Todos eles lutaram bem ali. E ali, pós-final dessa batalha, foi onde mostrou os verdadeiros personalidades das pessoas, né? Enquanto uns sofriam pela morte do Jace, o Wolf mais o Hugh, eles estavam super bem comemorando, porque eles venceram, eles estavam na batalha, eles lutaram maravilhosamente bem, eles deram nome e tal. Em compensação, a Urtiga, ela deu uma reclusão ali, ficou na dela, mais sucinta, né? O Adam foi procurar o Corlys pra poder bater um papo, conversar, e ninguém nunca soube o que de fato eles conversaram. Mas os dois tiveram interação ali, um papinho bacana. Então, como eu falei, os bastardos se separaram. O Adam ficou com a Rhaenyra ali em Porto Real, que a Rhaenyra já tinha conquistado Porto Real. Ulf e Hugh foi pro sul, lá em Dumbleton, que era a maior maior foco ali dos verdes, né? Fortificação deles era em Dumbleton. Então eles foram pra lá. E a Urtiga foi com o Daemon para o Tridente atrás do Aemond e Veiga. Lá em Dumbleton tava o Daeron, que eu acho que não tinha nem 13 anos nessa época, com o Tessarion, o dragão dele. Belíssimo. Meio azul, meio roxo, sei lá. Então, vamos lá. Vamos começar em Tumbleton. Em Tumbleton foi um caos. Foi um verdadeiro caos a estadia desse povo lá. Por quê? Esse momento onde o Hugh e o Ulf foram para lá, ficou conhecido como traições de Dumbleton. Mas o que de fato aconteceu para essas traições ter ocorrido, não se sabe. Existem relatos assim de terceiros que cada um aponta uma coisa de o porquê desses dois ter trocado de lado, mas ninguém de fato sabe o que realmente aconteceu para poder esses dois ter trocado de lado, né? Ter mudado aí dos pretos para os verdes, sabe? Então, assim, existe muita controvérsia e dependendo da fonte que você for, cada um fala uma coisa. E aqui no livro fala, ó, a maior parte do que sabemos a respeito dos dois homens veio de cogumelo. O anão não se abstém de avaliar o baixo caráter dos dois domadores de dragões. Pintando o primeiro como um bêbado, o Wolf, e o segundo como um bruto, o Hugh, os dois, diz ele, eram covardes. Foi apenas quando viram o exército do Lord Ormond com suas lanças cintilando à luz do sol e as linhas de manchas estendidas-se sobre muitas léguas, que eles decidiram se unir a ele em vez de enfrentá-lo. Contudo, nenhum dos dois tinham hesitado ao se ver sob nuvens de lanças e flechas em deriva marca,
Talvez fosse a perspectiva de atacar Thessarion que os tenha preocupado. Na goela, todos os dragões haviam lutado lado a lado. Essa é outra possibilidade, embora tanto Vermithor quanto Asa Prata fossem mais velhos e maiores que o dragão do príncipe Daeron, e portanto tivesse mais chance de vencer em qualquer batalha. Há quem diga que foi ganância e não covardia, o que levou Branco e Martelo à traição. A honra de nada significa para eles. Era riqueza e poder o que eles desejavam. Após Goela e a queda de Porto Real, eles se tornaram cavaleiros, mas sua ambição era o título de Lorde, e eles desprezavam as propriedades modestas que a rainha Rhaenyra lhes concedera. Quando Lord Rosby e Stokeworth foram executados, sugeriu-se que Branco e Martelo recebessem as terras dos castelos deles, por intermédio de casamento com suas filhas, mas sua graça permitira que os filhos dos traidores herdassem tudo. Depois, eles foram provocados com Ponta Tempestade e Rochedo Castle, mas também essa recompensa lhes foram negada pela rainha ingrata. De certo, eles esperavam que o rei Aegon II lhes dessem uma recompensa melhor, caso o ajudassem a recolocá-lo no trono de ferro. É possível, inclusive, que certas promessas tenham sido feitas nesse sentido. Talvez por intermédio do Lord Larys Pé Torto ou uns de seus agentes. Embora não haja prova disso, nem jamais haverá, como nenhum dos dois sabia ler ou escrever, nunca saberemos o que levou os dois traiçoeiros, como a história viria a chamá-lo, a fazer o que fizeram. Então, assim, isso daqui entra naquela questão também sobre a Rhaenys, porque muita gente questionou a Rhaenys não ter fugido e enfrentado Veiga e Aemond, e Sunfyre e Aegon, tudo junto, ao invés de fugir quando ela viu que ela não teria chance. Só que ali, o Corlys fala isso na série. A história não se lembra de sangue, se lembra de nomes. E o nome dela é um nome querido, né? Tanto que eles chamam ela de a rainha que nunca foi. E eu não acho que seja de forma tão pejorativa, sabe? Eles chamam ela de é uma rainha, porque ela nunca foi rainha. Se ela tivesse fugido e acabado morrendo mais pra frente, ela seria chamada de covarde, né? Aqui a gente vê isso, de como as pessoas que foram covardes, elas são descritas no livro como covardes. Elas são passada pra frente a informação dessas pessoas que elas eram covardes. Então, assim, o nome, pra quem tem nome, a honra é muito importante. Então, eu defendo a Rhaenys ter lutado e enfrentado os dois sozinha, sabe? Eu defendo minha rainha, que nunca foi, mas deveria ter sido. Bom, ali rola uma pequena batalha, né? A batalha foi dura, porque então o número tava maior da galerinha, mas os homens da rainha, os soldados da Rhaenyra, estavam vencendo essa batalha, estavam ali no topo ali, né, tudo dando certo pro lado deles, e eles ainda tinham dois dragões, que era o Vermithor e o Asa Prata, né, que eram domados até então por aliados da Rhaenyra. Então tava tudo certo, sussa pro lado deles. Quando eles chegassem e botassem terror, o lado da Rhaenyra venceria fácil aquela batalha. Mas quando os dois levantaram voo, eles mostraram a traição deles e tacaram fogo na cidade. E aqui fala um pouquinho, ó. O saque que se seguiu na cidade foi um dos mais selvagens de toda a história de Westeros. Tumbleton, a próspera cidade mercantil, foi reduzida a cinzas e brasas. Milhares arderam e outros tantos morreram afogados ao tentar atravessar o rio a nado. Mais tarde, alguns diriam que esses tiveram sorte, pois os sobreviventes não houve qualquer piedade. Os homens do Lord Fultley largaram suas espadas e se renderam, mas foram amarrados e decapitados. Mulheres que sobreviveram às chamas foram repetidas vezes,
até mesmo meninas de 8 e 10 anos. Idosos e meninos foram passados na espada, enquanto seus dragões devoravam a carcaça retorcida e fumegante de suas vítimas. Dumbledore nunca se recuperaria, embora os Footleys depois viessem a tentar reconstruir sob as ruínas a cidade nova, jamais chegaria a 1/3 do tamanho da antiga, pois o povo dizia que o próprio solo era assombrado. Então, assim, o trem foi tão feio pro lado da cidade quando esses traidores se mostraram traidores, que a cidade nunca se recuperou. Quem escreve o livro de Fogo e Sangue é um mestre dos tempos atuais de Game of Thrones, né? Ali temos ali, eu acho que ele escreveu na época ali que o rei Robert Baratheon já era rei. Então, assim, naquela época ele tá escrevendo isso. Então, Dumbledore nunca se recuperou. E olha que ele tá escrevendo esse livro 100 e cacetada de anos à frente. Então, assim, nunca foi recuperada uma cidade por causa desses traidores, né? Tanto que eles falam que a cidade é assombrada. O que é engraçado para analisar que agora, realmente foi agora que veio isso à mente. O Harrenhal também é dita como assombrada e ela foi atacada por dragões, sabe? E Harrenhal, as torres foram retorcidas. Foi um verdadeiro caos, morte e destruição naquela cidade. E aqui outras lá um castelo, né? E aqui essa cidade foi também reduzida e às cinzas por dragões e também é dita como assombrada. Então, assim, onde os dragões atacam, as pessoas se falam que é assombrado. Então, dado o final de Game of Thrones, talvez King's Landing vai ser uma cidade aí mais pra frente, dita como assombrada, possivelmente. Não sei. Vamos aguardar, no caso, não vai ter, né? O que aguardar, porque a história vai acabar ali. O George resolveu escrever, né, meu povo? Tem esse pequeno detalhe. Quando a notícia da traição desses bastardos chegou a Rhaenyra, ela foi ficando cada vez mais doida, né? Histórico Targaryen. Ela ficava paranoica. E quando ela ficou sabendo que esses dois traíram ela e deu no que deu, a paranoia dela tava tão grande e ela tava deixando tanto se manipular pelas... Não deixando, mas ela estava sendo manipulada pelas pessoas em volta dela. Inclusive, Missária, tá, meu povo? Que tá aí adorando o beijinho das duas. Missária tá usando Rhaenyra. Vai falar Rhaenyra. Tá usando Rhaenyra e manipulando ela. Eu só quero deixar isso claro aqui, que até no livro fala. E esse próximo ato da Rhaenyra é vinda direta de uma manipulação da Missária. E dos outros, é claro, mas Missária teve uma voz ali também ativa nessa manipulação. Porque a Rhaenyra manda matar todos esses domadores bastardos. Ela manda cartinha pra todo quanto é lado, que as pessoas que estão perto desses bastardos matarem eles. Então manda uma cartinha pra lá, pra onde o Daemon tá com a Urtiga. Manda a gente matar ali o Hook, mais o Wolf. E manda pegar o Adam e ela fala, interroguem ele severamente. Então, assim, ele ia morrer. E ele tava lá em ele tava lá em Kingsland com ela. Só que o Corlys Velaryon conseguiu, né, avisar ele a tempo. Ele pegou fumaresia e fugiu. E por esse ato de traição contra a rainha, né, o Mão, que é o Corlys Velaryon, acabou sendo preso por causa disso. E ele vai ficar preso há muito tempo. Então, assim, o Corlys, ele salvou o Adam. E o Adam, ele foi o súdito mais fiel, né, que a Rhaenyra já teve. Por mais que ela não soubesse disso. E eu já falei pra vocês que aqui no canal tem vídeo sobre o Adam e o Alicent. Então vai lá dar uma olhadinha pra vocês conhecerem melhor a história dos dois. Mas o Adam, ele é fiel. Ele foi fiel a Rhaenyra até o último ato da sua vida. E para provar sua lealdade para Rhaenyra, ele foi até Tumbleton enfrentar os dois dragões. O Smoke, ele era pequeno. Ele não era tão grande, porque o primeiro domador dele foi o Laenor. Então o Smoke deve ter o quê? Se não me engano.
Esse Smoke deve ter o quê? Os seus 30 anos? Ele é pequeno, ele não é grande. Comparado aos outros dragões, ele é muito pequeno. Então, o Adam, mesmo sabendo disso, ele deu uma de Rhaenys e foi enfrentar esses dois. Ele foi lá pra honrar o nome dele, que naquela época já tinha sido decretado que ele era Velaryon. Então, ele já era Adam Velaryon. Ele foi ali honrar o nome dele, né? E mostrar que ele era fiel à rainha dele. Então, ele podia ter fugido pra qualquer outro lugar. Ele poderia ter ido pra Deriva Marca, que o irmão dele tava lá liderando tudo. Só que ele foi pra Dumbledore pra poder provar que ele era honrado, que ele era fiel. Então, assim, os dois, o Hugh mais o Ulf, tava causando em Dumbledore. No livro fala o seguinte: no entanto, os piores crimes foram cometidos pelos dois traidores. Os bastardos domadores de dragão, Hugh Martelo e Ulf o Branco, Sir Ulf se entregou completamente à bebedeira, afogando-se em vinho e sangue. Cogumelo afirma que ele estuprava 3 donzelas por noite, as que não agradava eram dadas para comer a seu dragão. O título de cavaleiro que a rainha Rhaenyra lhes dera não foi suficiente, e ele também pouco se saciou quando o príncipe Daeron o nomeou senhor de Ponta Amarga. Branco desejava um prêmio maior. Queria como sede nada mais, nada menos que Jardim de Cima. Declarou que os Tyrell não havia tomado parte da dança e, portanto, deveria ser considerados traidores. As ambições de Sir Ulf eram modestas em comparação ao outro viramanto, Hugh Martelo. Filho de um ferreiro comum, Martelo era um homem imenso, com mãos tão fortes que se dizia que era capaz de torcer aço para fazer argolas. Embora ele não tivesse muito treinamento na arte da guerra, seu tamanho e sua força fazia dele um inimigo formidável. Sua arma preferida era um martelo de guerra, com que ele infligia golpes devastadores para as batalhas. Ele voava Vermithor, que havia sido montado pelo próprio velho rei. De todos os dragões de Westeros, apenas Veiga era a mais antiga e maior. Por todos esses motivos, o Lorde Martelo, como ele passara a se chamar, passou a sonhar com coroas. Por que ser um senhor quando se pode ser um rei? Disse ele aos homens que começaram a se juntar à sua volta. Então, assim, o Hugh queria ser rei. Ele tinha o maior dragão, depois de Veiga. Então, assim, a ganância foi subir na cabeça dele numa proporção. Ainda mais depois que ele escutou uma certa profecia ali, que chegou ali aos ouvidinhos dele. A profecia falava o seguinte: quando o martelo cair sobre o dragão, um novo rei surgirá, e ninguém se erguerá diante dele. Mal sabe Hugh que essa profecia, na verdade, é sobre Robert Baratheon, né? Porque se você parar pra analisar essa profecia, ela se encaixa no Robert Baratheon, que vai acontecer 100 e cacetadas de anos mais pra frente. Então, assim, amigo, essa profecia não é sobre você, é sobre Robert. E ninguém me tira isso da cabeça. O Hugh era tão audacioso que ele se declarou rei ali em Dumbledore, usava uma coroa de ferro e se achava, minha querida, ele se achava a bonita ali na cidade, achava que era o rei, e quem era contra ele tinha um dragão ali pra fazer, ó, um lanchinho. Ele tava deixando a cidade num caos tão grande, mas tão grande, que os próprios aliados deles do Hightower, né, o lado dos verdes, estavam tramando a morte dele, né? Já tinha sido decretado ali, ó, teremos que matar os dois, na verdade. Só que a prioridade era o Hugh, matar ele primeiro, porque o martelo tava causando e ainda se declarava rei. O Ulf era mais fácil de né, acabar. O martelo, que era um pouco mais difícil, então a prioridade era ele. Mas a morte desses dois só veio acontecer depois que o Adam chegou em Dumbledore e começou a botar fogo, e colocou o caos, né, que o dragão atacando. Então, nesse período aí, o Ulf tava, ó, mamado de cachaça. Então o povo foi acordar ele, mas o bichinho tava todo virado na cachaça, então nem ajudou.
o Hugh até acordou e foi correr pro dragão dele. Só que no caminho ele foi surpreendido, né? Ele foi atacado ali porque um Sor Roxxon. O Roxxon percebeu uma oportunidade ali de ouro para poder acabar logo com isso. Então fala assim, ó. Quando viu Hugh, Roxxon percebeu a oportunidade e disse: Lorde Martelo, meus pêsames. Martelo se virou com um olhar furioso. Pelo quê? Perguntou ele. Você morreu na batalha, respondeu Jon, sacando a fazedora de órfãos e enfiando-a com força na barriga de Martelo. E então, rasgando o bastardo da virilha à garganta. Uma dúzia de homens de Hugh Martelo chegou correndo a tempo de vê-lo sucumbir. Até mesmo uma espada de aço valeriano, como fazedora de órfãos, de pouco adiantava quando um homem se vê diante de outros 10. Jon Roxxon matou 3 antes de também perecer. Dizem que ele morreu quando escorregou em um pedaço das entranhas de Hugh Martelo. Mas talvez esse detalhe seja uma ironia perfeita demais para ser verdade. Então, assim, ele montou antes mesmo de chegar no Vermithor. E Vermithor, novamente, sem montador. E isso daí foi perigoso. O Adam morreu enfrentando 3 dragões. Tessarion, Asa Prata e... Foi Asa Prata? Acho que foi. Tessarion, Asa Prata e o Vermithor sem dragão, sem montador. Bom, o Adam enfrentou sozinho com Fumaresia os dragões ali que estavam ali e acabou morrendo, né, por conta disso. Eu até falo aqui, ó. Ada Velaryon, nascido Adam de Casco e acusado de traição, salvara Porto Real contra os inimigos da rainha, ao custo de sua própria vida. No entanto, a rainha não sabia de sua bravura. Então, assim, ele salvou a Rhaenyra até aquele ponto e ela nunca ficou sabendo disso. Como o Ulf morreu, ele morreu do jeito que ele viveu, bebendo, né? A bebida matou ele, que fala aqui, ó. A história tem pouco a dizer sobre Robert, com H, Hightower, mas ninguém pode questionar a maneira como ele morreu. Em vez de trair os outros ouriços, ele deixou o escudeiro encher sua taça, bebeu tudo de um gole só e pediu mais. Quando Hightower bebeu, Ulf, o ébrio, fez jus à sua reputação e virou 3 taças antes de começar a bocejar. O veneno no vinho era suave. Quando Lord Ulf adormeceu para nunca mais acordar, Sir Robert se levantou de um salto e tentou forçar vômito, mas era tarde demais. Seu coração parou de bater 1 hora depois. Ninguém jamais teve medo da espada de Sir Robert, diz Cogumelo sobre ele. Mas sua taça de vinho era mais mortífera que aço valeriano. Então, assim, depois daquela confusão toda lá em Tumbleton, quando o Ulf acordou da bebedeira, ele percebeu que ele era o único cavaleiro ali que sobrou com o dragão. Só que ele era muito escorregadio, não dava pra confiar nele. Então, esse Robert aqui tentou matar ele. Só que o Ulf já tava meio com o pezinho atrás, né? Aí esse Robert teve que beber do veneno pra provar que não tava envenenado e acabou morrendo os dois. Não, ele deu o nome. Ele deu o nome, ó. Palmas pro Robert. Bom, então nisso já se foram 3 bastardos. Falta a última, que é a Ortiga. A Ortiga foi a única sobrevivente e ela é muito misteriosa, né? Há muitos boatos sobre ela, né? Desde quando ela conseguiu montar um dragão, porque ela não tem, aparentemente, descendência nenhuma valeriana, né? E até o fim da sua vida, ou sua aparição, que a gente não sabe como foi o final dela, como ela morreu. Mas a vida dela foi toda em torno de mistérios, né? E um dos boatos mais fortes sobre ela é que ela era amante do Daemon Targaryen. E eu acredito que seja verdade esse boato, tá? Eles sempre estavam juntos, eles sempre iam para as batalhas juntos, né? Ou esperar essas batalhas juntos. E o Daemon sempre carregava ele com ela. Quando ele foi para Harrenhal, ele levou ela junto. E dizia ele que ele só mantinha ela por perto porque o Roboveira também é muito velho, né? Então acredito que ele seja bem grande. A Veiga era muito grande. E aqui fala que ela era quase... Ela chegou no nível que ela tava quase do tamanho do Balerion quando ele morreu. Então, eu não lembro certo
quantos anos a Veiga morreu. Mas eu acho que tá na beirando aí uns 200 anos que ela morreu. 174, se não me engano. Mas beirando aí uns 200 anos quando ela morreu. Então, fala aqui que ela tava beirando o tamanho do Balerion, que é descrito como gigantesco. E o fogo dela também derretia rocha. Então, assim, ela era muito perigosa. Por mais que ela já tivesse lenta, velha, decrépita, né? A nossa véia. Mas o Caraxes era um pouquinho velho, mas não chegava, né? À altura de Veiga. Então, ele mantinha a roupa ovelha por perto para poder enfrentar Veiga. É o que ele dizia. Mas o que as outras pessoas diziam não era isso, não. Aqui fala o seguinte, ó. Entretanto, teria sido medo o único motivo porque Príncipe Daemon mantinha Urtigas por perto de si? Cogumelo alega que não. Segundo o anão, Daemon Targaryen havia se apaixonado pela pequena bastarda e a levara para a cama. Até que ponto podemos nos fiar? Até que pontos podemos nos fiar ao depoimento do bobo? Urtiga tinha apenas 16 anos e o príncipe Daemon 49. Mas é notório o poder que jovens donzelas exercem sobre homens mais velhos. Sabemos que Daemon não era um consorte fiel à rainha. Menina Urtiga era jovem, sem dúvida. Embora talvez não fosse tão jovem quanto as que o príncipe havia usufruído no passado. Ó, a pedofilia. Mas, não, até a própria Urtiga era pedofilia, né? Ele com quase 50, a menina 16, por favor, né? Mas parece incerto que tenha sido uma verdadeira donzela. Tendo crescido sem lar ou dinheiro nas ruas de vila especiaria e casco, é provável que ela tenha oferecido sua inocência pouco após a primeira florida, se não antes, em troca de meia prata, de meia pataca ou pedaço de pão. E as ovelhas que ela dera a roubo-ovelha para domá-lo? Como elas teria conseguido se não erguendo sua saia para algum pastor? E Urti tampouco poderia ser chamada de bonita. Uma menina morena e magrela em um dragão moreno e magrelo, descrevera Moncun em sua história verdadeira, embora ele nunca a tenha visto. O Septão Eustace diz que os dentes dela eram tortos e o nariz deformado com uma cicatriz de quando ela fora flagrada roubando. Cogumelo conta que Urtigas nunca se banhava nem trocava de roupa e que tinha um odor pungente. Dificilmente seria amante de um príncipe. Em contraposição a isso, temos o testemunho de Cogumelo. E nesse caso, as Crônicas da Lagoa da Donzela, registrada pelo mestre Lord Montum. Segundo o mestre Norren, o príncipe e a menina bastarda ceavam juntos todas as noites, tomando de jejum juntos todas as manhãs. Dormiam em quartos contíguos e o príncipe mimava a menina tal qual um homem mimaria uma filha, ensinando-lhes cortesias comuns e como se vestir e se sentar e escovar os cabelos. E apresentou com uma escova de cabelo, com um cabo marfim, um espelho prateado, um manto de belo veludo castanho, um par de botas de cavalgar feita de couro macio com manteiga. O príncipe ensinou a menina a se banhar, diz Norren, e as criadas que lhe preparava a água dizia que muitas vezes ele a acompanhava na mesma tina, ensaboando-lhe as costas ou lavando o odor de dragão dos cabelos, ambos pelados como no dia de seu nome. Nada disso constitui prova de que Daemon Targaryen teve relações carnais com a menina bastarda, mas à luz do que seguiu, nós definitivamente deveríamos considerar que esta é uma história mais provável de Cogumelo. No entanto, como quer que esses dois passassem suas noites, é certo que os dias eram dedicados à exploração dos céus, caçando sem sucesso o príncipe Aemond e Veiga. Então, assim, todo mundo acreditava que os dois eram amantes. Então, não sei, sabe? Mas eu acredito sim que Urtigas e Daemon eram amantes. Bom, novamente, né, voltando àquele assunto de quando a Rhaenyra soube da traição dos bastardos,
e ela mandou decretar a morte de todos eles, a mesma coisa aconteceu com Urtiga. Então, quando chegou a notícia lá na onde eles estavam, lá em Lago da Donzela, onde eles estavam, foi ordenado a morte da Urtiga, um carinha ali, né, um mestre, chegou no Daemon e falou: vem cá, vamos contar um negócio aqui, deixa eu te entregar essa cartinha. Então, assim que o Daemon soube do que estava acontecendo e de que a Rhaenyra mandou matar Urtigas, o Daemon se viu tendo que se despedir da sua pequena amante, né? Tanto que ele fala ali, palavras de rainha e... como é que é? Palavras de rainha... alguma coisa de rainha e alguma coisa de puta. Eu esqueci. Porque ele sabe que aquilo ali foi coisa da missária. Aqui, ó. Palavras de uma rainha, obras de uma puta. Então, assim... Ou então não, ele tá chamando a Rhaenyra de puta. Vai saber. Aí aqui fala a despedida dos dois, né? Não foi registrado o que o príncipe e a menina bastarda fizeram em sua última noite, sob o teto de Lord Munton. Mas, arraiado dia seguinte, eles apareceram juntos no pátio e o príncipe Daemon ajudou Urtiga a selar Roubo-Ovelha pela última vez. Ela costumava sempre lhe alimentar antes de voar. Dragões se submetem com mais facilidade à vontade do mestre quando são satisfeitos. Naquela manhã, ela lhe deu um bezerro preto, o maior de toda a lagoa de Donzela, e cortou a garganta do animal pessoalmente. O mestre Norren registra que o traje de couro de Urtigas estava manchado de sangue quando ela montou o dragão, e seu rosto manchado de lágrimas. Não houve uma palavra sequer de despedida entre o homem e a moça. Mas quando o Roubo-Ovelha bateu suas finas asas marrom e subiu aos céus da alvorada, Caraxes ergueu a cabeça e soltou um grito que estourou todas as janelas da torre Jonquil. Acima da cidade, Urtigas virou seu dragão rumo à Baía dos Caranguejos e desapareceu nas brumas da manhã. E jamais foi vista de novo em qualquer corte ou castelo. Então essa foi a despedida dos dois. E essa foi a última vez que Urtiga foi vista. Na verdade, não. Há um boato aí, lá depois da dança, já no final do livro, tem um boato aqui de que tem um dragão no vale. Tem um dragão escondido ali no vale, em cavernas e tudo mais. E é a nossa última menção à nossa querida Urtiga, né? Que aí fala aqui, ó. No alto das montanhas, o impensável aconteceu. Uma noite, quando Lord Robert e seus homens se reuniram, encolhidos em volta das fogueiras. Nas encostas acima, a boca de uma caverna era visível na estrada. E 12 homens subiram para ver se ela poderia oferecer algum abrigo do vento. Ossos espalhados na boca da caverna deveriam tê-los feito hesitar, mas eles foram em frente e despertaram um dragão. 16 homens faleceram na luta que veio em seguida, e outros 3 vintenas sofreram queimaduras antes do Worm Marrom furioso sair voando e rugindo para o interior das montanhas com uma mulher maltrapilha agarrada às suas costas. Essa foi a última aparição conhecida de Roubo-Ovelha e sua companheira Urtigas, registrada nos Anais de Westeros. Embora os selvagens da montanha ainda contem histórias de uma bruxa de fogo que morava em um vale escondido longe de todas as estradas dos vilarejos, dos clãs mais bárbaros das montanhas passou a adorá-la, dizem os contadores de história. Jovens provavam sua coragem levando presentes para ela e só eram reconhecidos como homens quando voltavam com queimaduras que provassem que eles tinham enfrentado a mulher dragão em sua toca. Eu sou muito curioso para ver o próximo livro desse daqui, de Sangue e Fogo, porque eu quero muito saber o destino da Urtiga. Como foi que ela morreu, o que se deu. Mas eu acho que não vão falar sobre ela. Eu acho que pode ter alguma menção que a gente vá fazer alguma conexão sobre ela. Mas falar que é ela, eu acho que não. Não sei. Mas eu sou curioso pra saber o que se deu a Urtiga e como Roubo-Ovelha morreu, né? Porque sim, todos os dragões morreram. Bom, eu falei que eu tinha que dividir esse vídeo, porque esse daqui, o bruto, já tá dando 42 minutos.
Bom, gente, eu falo demais. Eu falo muito. O que eu posso fazer? Então, no mais é isso, gente. Me diz aqui o que vocês acharam da trajetória das sementes, os bastardos Targaryens, né? Que eu gosto muito das histórias. Me diz aqui nos comentários o que vocês acharam. Pode acrescentar alguma coisa, se eu esqueci de falar, mencionar. Você acredita que Urtiga e Daemon eram amantes? Se sim, comenta. Se não, justifique sua resposta. Então, no mais é isso, gente. Bora compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá? Nas suas redes sociais. E no mais é isso, gente. Bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais. Todas Patrick Rochepé. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, meu povo.